paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, você que está inscrito no nosso canal, o canal da DPU, aqui da Assembleia de Deus Plena Unção, na nossa EBD Online. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pelos seus likes, compartilhamentos. É sempre um prazer muito grande tê-los entre nós. Eu sou o pastor Radamés Gonzaga e quero te convidar para a quinta lição do quarto trimestre, isso mesmo, quinta lição do quarto trimestre, a alma, natureza imaterial do ser humano. A alma, natureza imaterial do ser humano. Tem muita coisa boa aí para você nesses 20 minutinhos que nós estaremos ministrando esta aula. Repito, você vai chegar na presença lá do teu professor domingo, cheio de informações relevantes acerca da nossa lição, e ele dirá: onde você aprendeu? Onde você aprendeu isso, hein, jovem? Onde você aprendeu em varoa de Deus? Onde você aprendeu, varão de Deus? E você vai dizer: lá na DPU Online, né? Nas aulas online da EBD da Plena Unção, tá bom? Então vamos lá. O texto áureo está em Mateus capítulo 10, o verso 28, e diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vemos aí claramente, desde o texto áureo de Mateus 10, 28, que o autor, não é, apresenta logo a estrutura material e a estrutura imaterial do ser humano. Estou falando do corpo material e da alma imaterial, componentes do ser humano. A verdade prática diz assim: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável. Eu falei estável e não instável, ok? O prefixo in é um prefixo de negação, evidentemente, mas estamos falando de uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. O que o autor da nossa lição está dizendo é que nós não podemos, em hipótese alguma, tratarmos, cuidarmos, não é? Na verdade, cuidarmos do nosso espírito, do nosso corpo e deixarmos o componente alma de fora. Ela precisa de saúde também. Você concorda? Então, concorda com a gente e vai logo convidando os teus amigos, os teus parentes, os irmãos da igreja para compartilhar esse vídeo, tá bom assim? Se você concorda, faça isso e nós ficaremos muito felizes. Não é assim, diretor? O diretor está fazendo assim, ó. Glória a Deus por isso. Então vamos à introdução, amados irmãos, de maneira bastante descontraída. Uma das minhas frases mais preferidas é: daquilo que sou consciente, eu domino. Daquilo que eu não sou consciente, me domina. Você quer aprender? Daquilo que eu sou consciente, eu domino. E daquilo que eu não sou consciente, me domina. Quando esquecemos que o ser humano é formado por 3 elementos, tá? E colocamos apenas o destaque no espírito e deixamos a alma numa posição secundária, o corpo numa posição secundária, nós fazemos uma coisa que trará um grande prejuízo para as nossas vidas. Nós precisamos, amados irmãos, nos empenhar para estudarmos essas outras partes e não apenas, repito, o espírito. Você já notou que quando nós levantamos as nossas mãos e confessamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo
nós temos uma tendência a esquecermos um pouco do nosso corpo, que já foi dito em aulas passadas a importância do corpo, e especialmente a alma. Hoje nós daremos destaque à alma, ok? Então, nós descobrimos, amados irmãos, através dessa lição, que é a nossa responsabilidade com o que Deus nos deu, tá? Deus nos deu uma alma, isso é evidente, tá? E é da nossa responsabilidade. Nós estamos cuidando da saúde da nossa alma, você cuida da saúde da sua alma. Existem irmãos que nem sabiam que o ser humano é um ser tricótomo. Nós já ventilamos isso em outras lições passadas, ok? Então, falar da alma é falar da psique, isso mesmo, da psique. E também é falar de um componente que é a sede. Redobre a sua atenção. Falar da psique é falar da sede dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, da volição. E o que é volição, pastor Radamés? Das vontades, se preferir, do intelecto e das crenças. Isso mesmo, dos sentimentos, das emoções, da volição, das crenças, tá? E já partindo para o ponto de número 1 da nossa lição, o ponto de número 1 que diz: atributos da alma, de volta ao Gênesis. Dentro desse contexto, nós já estaremos entrando nesse ponto 1 da nossa lição, ampliando esse nosso conhecimento com realidades pouco conhecidas da maioria dos cristãos em relação à alma, ok? Infelizmente, muitos de nós não nos importamos em estudar sobre esse componente. Eu vou sempre estar afirmando isso, pois isso deve ser implantado, deve ser colocado na tábua do nosso coração. E a partir desta lição nós vamos agora atentar para os cuidados da nossa alma. Então, vamos a algumas realidades que muitos desconhecem. Em primeiro lugar, quando sentimos em nossa alma. Quando você sente algumas emoções, alguns sentimentos, você sente na sua alma, tá? Jesus, quando entristeceu, e ele disse: a minha alma está triste até a morte, lá no Getsêmani, olha o que ele falou: a minha alma está triste até a morte. Ele sentiu na alma. O salmista disse: por que estás abatida, ó minha alma? Então, nós sentimos na nossa alma se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos motivados, se estamos desmotivados. Sentimos isso aonde? Na nossa alma. Quando sabemos, nós sabemos em nossa alma. Você sabia disso? Olha aí, ó. Quando sabemos alguma coisa, nós sabemos na nossa alma. Em terceiro lugar, quando temos vontade em nossa alma, porque ela é a sede das vontades, ou, se preferir, da volição. Em quarto lugar, quando acreditamos, quando cremos, quando confiamos em nossa alma, ok? E em quinto lugar, e último lugar, quando decidimos em nossa alma. Então, veja que importância tremenda tem esta parte da vida do cristão, ou melhor, esse componente do ser humano tão interessante, não é, na vida do cristão. O espírito é a consciência, amados irmãos,
de Deus. Nós oramos no Espírito. Nós buscamos a Deus no Espírito. Nós nos relacionamos com Deus como, pastor Adamés? Me explica. No Espírito. Capítulo 4 de João fala sobre buscar o Senhor em Espírito e em verdade. Então, tudo que se relaciona a Deus tem a ver com o Espírito. E a alma? A alma é a consciência própria. E o corpo, pastor? O corpo é a parte responsável pela consciência do mundo externo. Essa informação foi boa para você? Então dá um likezinho aí, tá bom? Para nos ajudar no nosso canal. Eu quero pelo menos aí, eu estava conversando com a equipe recentemente aqui, a equipe que faz com excelência esse trabalho para você. Nós queremos esse mês aí fechar com pelo menos mais assim, uns 1000 likes. Dá para ser? Vamos embora? Então vamos lá. Ó, que informação tremenda. Primeiro, o espírito, consciência de Deus. Segundo, a alma, consciência própria. E terceiro, o corpo, a consciência do mundo externo, tá? É através do corpo que nós temos consciência do mundo externo, principalmente através dos 5 sentidos. Isso nós já falamos em aulas passadas. E, como eu já disse, o Salmo 42, verso 11, a Bíblia diz: porque você está abatida, ó minha alma. Mateus capítulo 26, o verso 38, diz assim: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem comigo. Então, você hoje está entendendo perfeitamente qual é a dinâmica da alma do ser humano, ok? O segundo ponto fala da natureza da alma, ok? Imaterialidade e imortalidade. Imaterialidade e imortalidade. A imaterialidade e a imortalidade da alma humana são conceitos, ok? Que se baseiam na ideia de que a alma é uma substância não física. Você precisa saber isso. É claro que não é física, não é? Física é o corpo, mas ela, além de não ser física, ela é indestrutível. O que é físico é destrutível, mas a alma é indestrutível, ela sobrevive à morte do corpo físico. Essa visão é central em muitas tradições, não apenas religiosas, mas também filosóficas, tá? Como o platonismo, por exemplo. Então, nós entendemos aí a imaterialidade e imortalidade da alma. Em terceiro lugar, a alma renovada e submissa a Deus. O terceiro ponto da nossa lição é justamente sobre esse assunto, tá? A alma renovada e submissa a Deus. Você se considera uma pessoa saudável em termos de cuidados com a alma? É uma pergunta. Vou repetir. Você se considera uma pessoa saudável em termos de cuidados com a alma? O autor da nossa lição vem apontando para a prática da oração para nos livrar da ansiedade, um mal que aflige a maioria das pessoas no Brasil e no mundo. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso da Terra? Dados muito recentes apontam para 46% dos brasileiros são ansiosos, segundo essas estatísticas. Você é uma pessoa ansiosa? Você, cristão, autêntico, genuíno, do reino, aqueles
cristãos animados, você é animado, você é espiritual, mas você é uma pessoa ansiosa, então você faz parte dessas estatísticas. Então, o nosso autor, o autor da nossa lição, fala sobre a oração para nos livrar desta ansiedade. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais, tá bom? Não é tão simples assim, amados irmãos, pois Elias era um homem de extrema oração, tinha o hábito de orar, e eu poderia citar muitos outros servos do Senhor que tinham uma prática de oração e sofreram com alguns transtornos que nós chamamos hoje de transtornos psicoemocionais. Então não é tão simples assim somente orar. Nós estamos trazendo esse esclarecimento para que você não chegue a surtar, não é? A ficar em parafuso, a entrar em conflito interno dizendo: orar eu oro, pastor. Orar eu oro, agora eu só vivo ansioso. Talvez você se encaixe nessa situação. Então não é tão simples assim. A partir do momento em que nós mapeamos, pega isso aí, escreve isso aí em nome de Jesus. Temos que mapear, identificar e, acima de tudo, investirmos em ter uma estrutura emocional forte e rica em recursos. O primeiro passo é se conhecer. Não adianta somente orar, mas se conhecer. Eu sou uma pessoa ansiosa? Se sim, eu tenho que trabalhar em cima dessa estrutura emocional para mudar esses padrões e para não ficarmos aqui enchendo os irmãos de conceitos e teorias científicas, filosóficas e tudo mais. Queremos apenas deixar ou apontar para 2 versículos que, se colocados em prática, amados irmãos, se você colocar em prática, se eu colocar em prática, a nossa alma vai voar. Você vai flutuar na presença do Senhor, tendo a paz que excede todo o entendimento. Que versículos são esses que suprirão totalmente essas necessidades da nossa alma, pastor? Fala logo que eu já estou ansioso. O senhor está prometendo aí, eu já estou ansioso. Ok, vamos lá. O primeiro deles é Romanos capítulo 12, o verso 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há paz, sossego, tranquilidade na alma sem transformação de mente. Deixa o Espírito Santo de Deus transformar a tua mente e você terá paz na alma. O segundo deles é Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao verso 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Um cristão que possui uma alma mergulhada nos parâmetros desses 2 versículos, dificilmente, amados irmãos, terá transtornos de ordem alguma. O grande problema está no fato de que tal estrutura não é como os dons do Espírito Santo, que são dados por Deus, do grego charisma, tá? E essas estruturas, elas vêm através de um desenvolvimento, tá? A Bíblia diz: transformai-vos. É você que deixa o Espírito de Deus te transformar a tua mente, ok? É você.
E em relação ao fruto, é você, sou eu, quem desenvolve o fruto do Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. E lembre-se sempre disso que eu vou dizer. A Bíblia promete para nós uma vida abundante. Não a vida abundante fora, senão a vida abundante na tua alma. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe.